pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios de cinemática. O primeiro deles é das Olimpíadas Brasileiras de Física e ele diz o seguinte: a velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros ao mês. Suponha que Júlio, que tem 1,80 m de altura, deseja ter cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão quando estiver em pé. Calcule quantos anos, ou seja, o tempo, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos até que ele consiga seu objetivo. Uma das coisas importantes, pessoal, quando encontrar esse tipo de exercício, é anotar as informações. Eu já anotei aqui, ó, a velocidade de crescimento do cabelo, né, de uma pessoa que é de aproximadamente uma velocidade média de 1,5 centímetros por mês. Olhe que a distância está dada em centímetros e o tempo está dado em mês, né? Isso indica que a cada mês o cabelo cresce 1,5 segundos. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é encontrar quanto tempo os cabelos que têm essa velocidade de crescimento demora para chegar a essa distância, ou seja, a crescer esse tamanho, tá bom? Então, e o nosso objetivo, claro, é encontrar quanto tempo ele gasta, né, para chegar a esse tamanho. Então, a próxima coisa que precisamos fazer, então, é pegar essas informações que é dada no problema e colocar no papel para fazer as contas, né? Primeiro, a velocidade média, Vm, é de 1,5 centímetros por mês. Olha só, informação importante, tá? É dado também, né, o ΔS, que é o espaço que o cabelo cresce no intervalo de tempo que eu estou procurando. Veja só, a distância aqui ela é dada em metros. Só que, como aqui na velocidade ela está em centímetros, vou converter também isso aqui para centímetros, tá bom? Então, 1,8 metros é igual a 180 centímetros. É só multiplicar por 100, tá, pessoal? Multiplica por 100 essa velocidade, esse deslocamento já vai estar em centímetros. E o meu objetivo é encontrar, então, o ΔT, que eu não sei quanto tempo ele demora para crescer esse tamanho. A fórmula de velocidade média é essa daqui, né? Vm igual a ΔS sobre ΔT, tá certo? O Vm é 1,5 centímetros por mês, o ΔS é 180 centímetros e o ΔT é o que eu estou procurando, né? Então, se eu fizer meios pelos extremos, vou encontrar que ΔT vai ser igual a 180 dividido por 1,5, que vai dar igual a 120 meses. Bem, 120 meses, né? Então, meu ΔT é igual a 120 meses. Beleza? Isso aqui equivale em anos a 10 anos, né? Porque um ano tem 12 meses, né? Anos, tá bom? Que vale a 10 anos. Bem, essas aqui são as respostas do problema. Problema bem simples, tá bom? Só recapitulando rapidamente, você tem a velocidade, tem o deslocamento e precisa encontrar o tempo. Substitui na fórmula de velocidade média, o deslocamento é 180, o tempo é 1,5, encontro ΔT. Eu encontro ΔT em meses, né, que dá 120 meses, e eu acabo transformando isso aqui em anos, tá bom? Isso aqui é a resposta. Então, muito obrigado. Vamos para o próximo exercício. Bem, pessoal, nosso segundo exercício diz o seguinte: duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um trem P, no sentido de A para B. E, simultaneamente, passa por B um trem Q, no sentido de B para A, ou seja, no sentido contrário, né? Assim, ó. O trem P vem nesse sentido e o trem Q nesse sentido aqui, ó, tá bom? No sentido de encontro dos dois. Os trens P e Q têm movimentos uniformes, com velocidades de valores absolutos, de 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Determine o instante de encontro e a posição do encontro entre eles, né? A primeira informação, né, que a gente precisa... Primeira coisa que a gente precisa fazer, melhor dizendo, é anotar as informações do problema, né? Eu tenho aqui, ó, a distância entre as estações, que está aqui,
e a velocidade dos trens. O trem Q tem uma velocidade de 70 km por hora e o trem P, né? Na verdade, o trem P tem uma velocidade de 70 km por hora e o trem Q tem uma velocidade de 30 km por hora. Precisamos então encontrar o tempo em que eles se encontram, né? E a posição do encontro entre eles. Eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar esse problema. Fazendo essa ilustração do problema, nós temos o seguinte aqui, ó. Tá aqui o meu trilho, aqui a estação A, aqui a estação B, que dista de 200 km de uma da outra. Tá bom? Aqui eu tenho o meu trem P, que tem uma velocidade de 70 km por hora, andando nesse sentido, né? Aqui eu tenho o meu trem Q, que tem uma velocidade de menos 30 km por hora. Veja só, esse sinal negativo aqui apareceu porque esse trem está andando no sentido contrário do sentido positivo, tá? Eu estou considerando que o sentido positivo é daqui para cá e ele está andando no sentido contrário, andando nesse sentido aqui, ó. Beleza, tranquilo. Então, a fórmula que eu vou usar para resolver esse problema é essa, tá? S igual a S0 mais VT. Vou chamar de SP a função horária para o trem P. Então, como eu estou considerando que aqui é a origem das posições, eu tenho 0, 1 metro, 2, 3, 4, 5. Então, o espaço inicial dele, que é o S0, é 0. Mais a velocidade, que é 70, vezes o tempo. Tá bom? Já para o trem Q, S de Q, a posição inicial dele é essa daqui, ó. Essa daqui. Ou seja, 200, né? Aqui é 0, a distância entre eles entre as estações é 200. Então, a posição inicial dele é 200, menos 30, que é da velocidade, né? E T, que é o tempo que eu estou procurando. Então, agora eu posso resolver a letra A, que ele pede na letra A o instante de encontro entre os dois trens, né? O tempo que os dois trens se encontram na letra A, tá bom? E eles vão se encontrar quando as suas posições forem iguais, né? S de P foi igual a S de Q. Quando eles estiverem andando, né? E quando a posição dos dois forem iguais, eles se encontram. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o 0, não precisa colocar, óbvio, né? 70T igual a 200 menos 30T. Então, eu tenho que resolver aqui essa equação do primeiro grau, a equação simples. Eu tenho 70T mais 30T igual a 200, né? Ou seja, 100T igual a 200. Então, T vai ser igual a 200 dividido por 100, que vai ser igual a 2 horas, né? Então, importante, o tempo, né, ele está em horas, né? Porque aqui a velocidade está km por hora. Então, o tempo para o meu problema, aqui, ó, anota bem aí, tá? É 2 horas. Vou colocar aqui e deixar marcado para vocês, 2 horas. Primeira informação importante. A letra B, ele pede a posição do encontro, né? Entre os dois trens. Está aqui, letra B, a posição do encontro. Então, eu preciso apenas usar qualquer uma das duas equações que eu vou encontrar essa posição de encontro. Então, eu vou usar essa daqui, obviamente, que é mais fácil. SP, que é igual a 70T, né? Nessa daqui, certo? 70T. Então, SP vai ser igual a 70 vezes 2, que é o meu tempo, né? Então, SP vai ser igual a 140 quilômetros, tá bom? Então, a distância entre eles, que eu estou chamando aqui de SP, é 140 quilômetros. Pessoal, isso aqui é o seguinte, tá bom? Olha só. Eles demoraram 2 horas para se encontrar e o trem P, nessas 2 horas, ele andou 140 quilômetros, né? Então, está mais ou menos aqui nessa posição. Foi mais ou menos por aqui que os dois trens se encontraram, tá bom? Então, está aqui a resposta de mais um exercício. Vamos fazer o próximo. Muito obrigado, tá? Pode curtir aí nossos vídeos, quem quiser, pode comentar, fica à vontade. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, que nós estamos aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom?
Vamos para o próximo exercício. Bem, pessoal, esse problema que nós vamos resolver agora é um problema bem tranquilo, um problema de lançamento vertical, tá bom? Nesse caso, lançamento vertical para cima, e ele diz o seguinte: um corpo é atirado verticalmente para cima com uma velocidade de 16 km por hora. Toma nota dessa velocidade, que é a velocidade inicial do nosso corpo. Considerando a gravidade, né, que é o nosso G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine a altura máxima. Letra B, o tempo empregado para atingir o ponto mais alto da trajetória e o espaço e a velocidade escalar do corpo 3 segundos depois de lançado. Então, anota, né, essas coisas importantes aqui, ó, que é a velocidade inicial e a própria aceleração, que é a gravidade. Beleza? Nós vamos fazer algumas considerações, mas primeiro informações para vocês, informações importantes, que é a velocidade inicial, que é 16 metros por segundo. Isso quer dizer que a cada segundo o objeto ele anda 16 metros. A gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Essas são as duas informações que são fornecidas no problema. Aqui nós vamos desprezar a resistência do ar. Toda a resistência do ar aqui vai ser desprezada. E o corpo ele é lançado verticalmente para cima. Eu tenho aqui o solo, minha base. O objeto ele é lançado verticalmente para cima. Aqui. E como nós já bem sabemos, né, algumas considerações que eu preciso fazer aqui. No ponto mais alto da trajetória, aqui eu tenho a velocidade inicial, que é 16 metros por segundo. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele é igual a zero. Tá bom? Ele vai perdendo velocidade. Então, se ele vai perdendo velocidade, eu vou considerar também que a gravidade na subida ela tem um valor negativo. Como se ele estivesse desacelerando. Tá bom? Como se fosse um carro que estivesse desacelerando. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pergunta na letra A, qual é a altura máxima? Qual é a altura máxima? Então, o meu objetivo aqui é encontrar essa altura que ele percorre, que eu vou chamar aqui de ΔS, tá bom? Que é a altura máxima que ele pode alcançar. Beleza? Então, a letra A, ele quer a altura máxima. E eu vou usar a equação Torricelli, que diz o seguinte, que V é igual a V0 ao quadrado, tá bom? Mais 2A, no meu caso aqui, a minha aceleração é a própria gravidade, vezes ΔS. Tá bom? ΔS é o que eu estou procurando, né? Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 16 ao quadrado. Menos, por causa do negativo da gravidade, 2 vezes 10 vezes ΔS. Eu tenho que isolar o ΔS, né? Então eu tenho 20 ΔS, porque 2 vezes 10, 20, passa para o outro lado, muda de sinal, igual a 16 ao quadrado, que dá 256. Então, ΔS vai ser igual a 256 dividido por 20. E isso aqui dá para mim 12,8 metros. Ou seja, a altura que esse corpo alcança é de 12,8 metros. Tá bom? Respondida a letra A. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para a gente, tá bom? O tempo empregado para atingir um ponto mais alto da trajetória. Foi pedido a altura e na letra B ele quer o tempo. Bem, pessoal, para isso eu vou usar aquela equação básica. V igual a V0 mais AT. Como eu estou lidando com lançamento, né? Lançamento vertical. Eu vou, no lugar da aceleração, eu coloco o próprio valor da gravidade. A velocidade final é 0, já foi discutido anteriormente. A velocidade inicial é 16, menos 10, que é da gravidade. Meu objetivo é encontrar o tempo. Muda de membro, muda de sinal. 10t igual a 16. Então, t vai ser igual a 16 dividido por 10, que vai ser igual a 1,6 segundos, tá bom? Que é o tempo que ele demora para alcançar a altura mais alta, o ponto mais alto da trajetória. Beleza? Vamos ver agora aqui o espaço e a velocidade do corpo. 3 segundos depois de ser lançado. Tá aqui, a letra C.
Bem, agora aqui são mais dois problemas, né? A letra C é um problema que vai ser dividido em dois, beleza? Vamos responder aqui a letra C. Primeiro, para encontrar a velocidade, eu vou usar essa própria equação aqui, a equação de V igual a V0 mais GT, tá bom? Lembrando, olha só, veja, vamos fazer uma análise aqui desse problema. Análise inicial, depois a gente volta a analisar de novo. Ele demora 1,6 segundos para chegar ao ponto mais alto. Então, no terceiro segundo, ele sobe, chega ao ponto mais alto e já está descendo, né? Ou seja, ele sobe 1,6, ele quer a velocidade do deslocamento 3 segundos após o deslocamento, após o lançamento. Sobe e já está descendo. Então, 3 segundos ele vai estar mais ou menos aqui já. Já está um pouco próximo do solo. Aí, nesse ponto aqui, ele pergunta qual é a velocidade e qual é a distância em relação ao solo. Muito fácil. Só precisa chegar na equação e substituir o tempo que é informado no problema. 3 segundos. V, quanto é a velocidade inicial? 16. A gravidade negativa. O meu tempo, 3. Então, V vai ser igual a 16 menos 30. V, 16 menos 30 dá menos 14. Menos 14, 1,4, né? Metros por segundo. É a velocidade do corpo nesse ponto aqui, ó. Né? Porque ele sobe, ó, e depois desce. Beleza? E ele pede também a altura, né? O espaço escalar do corpo, depois o espaço e a velocidade. Eu encontrei primeiro a velocidade, né? Mas assim, tanto faz. Então, o espaço inicial, vou usar essa equação aqui, ó, mais V0t mais gt quadrado sobre 2. Só substituir. Considera o espaço inicial igual a 0, a velocidade 16, o tempo 3, a gravidade negativa, vezes o tempo, que é 3 ao quadrado, dividido por 2. 16 vezes 3 dá 48. Menos, eu vou dividir aqui, ó, 5, né? 10 dividido por 2, 5 vezes 9. 45, né? Vai dar isso aqui. S vai ficar igual a 48 menos 45, que é igual a 3 metros. Ou seja, S igual a 3 metros. Então, após 3 segundos, esse objeto ele vai estar a 3 metros do solo. Lembrando, né, que ele chega a uma altura de 12,8 metros. E após 3 segundos, ele vai estar a 3 metros do solo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Então, vamos para o próximo exercício. Importante para vocês também é o seguinte, né? Toma nota de tudo isso aí, tá bom? Escreve tudo isso aqui, beleza? Pessoal, fazendo mais um exercício, nós temos o seguinte. Vejamos. Esse exercício diz assim: é dado um movimento cuja função horária é vista abaixo. A função horária está aqui, ó, escrita para vocês. A vista abaixo, na qual S é o espaço em centímetros. Cuidado, né, na hora de anotar as unidades de medida, que o espaço é em centímetros. T é o tempo em segundos. Determina a velocidade inicial do movimento, a aceleração escalar, o instante e a posição em que o móvel muda de sentido. Vamos ver aqui o seguinte. Pessoal, esse é um típico problema de movimento retilíneo uniformemente variado, cuja é dada a função horária da posição. E a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado é essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? S igual a 13, que ele fala no problema, S igual a 13, que é o espaço inicial, que não foi solicitado no problema, mas eu estou passando essa informação para vocês, menos 2t, então a velocidade inicial é 2, mais, no caso menos 2, né? 2,5, que é da aceleração, t quadrado, está aqui, tá? Então, na letra A, que eu vou colocar aqui desse lado, eu já passo a informação para vocês. A velocidade inicial, que é solicitada na letra A, é menos 2 centímetros por segundo, né? Que ele diz que o espaço está em centímetros, né? Centímetros por segundo. A aceleração, vou colocar a letra B aqui, que é a aceleração. A aceleração do meu problema vai ser 2,5 centímetros por segundo ao quadrado, né?
Está aqui. A aceleração, no lugar do A tem o 2,5, né? No lugar do V, aqui, ó, tem menos 2. No lugar do S0, tem o 13. Seria 13 centímetros. Aí agora, né, é a parte interessante do nosso problema, é dizer o instante e a posição que o móvel muda de sentido. Ele muda de sentido quando a velocidade dele é igual a zero. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Quando ele muda de sentido, a velocidade dele é igual a zero. Zero, essa é a letra C, tá bom? 0 igual a menos 2, que é da velocidade, né? Mais 2,5 t. Aí muda de membro, muda de sinal, né? Eu tenho aqui menos 2,5 t igual a menos 2. Então, tenho t igual a menos 2 dividido por 2,5. Por menos 2,5. Como eu tenho dois sinais de menos, né? Menos com menos vai dar mais. E essa divisão vai dar, vou subir um pouquinho aqui para vocês verem, essa divisão vai dar 0,8 segundos. Então, o tempo que ele muda de sentido, o instante em que ele muda de sentido é 0,8 segundos. Basta encontrar agora ele quer o que? Quer a posição, né? Em que ele muda de sentido. Para encontrar a posição, vou usar a equação geral dele aqui, ó, porque eu encontrei o tempo, basta substituir aqui, eu encontro a minha posição, tá bom? Então, tem aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S vai ser igual a 13 menos 2 vezes 0,8 mais 2,5 sobre 2, 0,8 ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai dar 0,8 ao quadrado dividido por 2. Daqui vai dar S igual a 13 menos 1,6 mais 0,8 mais 0,8, dá 0,8 aqui essa conta. Aí aqui eu tenho menos 0,8, né, dessa subtração aqui, de menos 1,6 menos 0,8, então S igual a 13, subir aqui, menos 0,8. Então, S vai ser igual a 12,2 metros, que é a posição em que o móvel muda de sentido. Aqui está um instante e aqui está a minha posição. Bem, mais um exercício simples aqui de fazer. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que sempre que puder a gente responde. E pode curtir, comentar. E vamos ao próximo exercício. Bem, pessoal, esse é o último exercício dessa série de exercícios que nós estamos resolvendo, né? Já resolvemos 4, esse é o último. E esse exercício é um exercício da Universidade Federal de Pernambuco, né, da UFPE, e ele diz o seguinte: um veículo em movimento sofre uma desaceleração uniforme em uma pista reta até parar, sabendo-se que durante os últimos 9 metros de seu deslocamento, a sua velocidade diminuiu 12 metros por segundo. Calcule o módulo da desaceleração imposta ao veículo em metros por segundo ao quadrado. Mais um problema, né, aqui interessante, a gente toma nota dessas informações. Está aqui o deslocamento, está aqui a velocidade inicial do meu problema. Bem, ele vai até parar, né? Então a velocidade final dele é igual a zero. Deixa eu tentar ilustrar esse problema aqui para a gente. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma pista que tem 9 metros, né? Uma pista, tá aqui o meu carrinho, tá bom? Olha só, tá aqui o meu carrinho com uma velocidade de 12 metros por segundo. Esse deslocamento vai ser de 9 metros e ele chega até esse ponto aqui. Nesse ponto onde ele chega, a velocidade do meu carrinho ela vai ser igual a zero, né? Porque ele vai até parar.
E aí nós podemos, para encontrar a desaceleração, né, o A, que é o nosso objetivo, eu tenho velocidade final 0, velocidade inicial 12 metros por segundo, o ΔS, que é o deslocamento, vai ser 9 metros, e eu quero encontrar o A, que eu não sei quanto é que é. Observe, tá? Que ele pede no meu problema o módulo, né? O módulo da desaceleração. Obviamente eu vou encontrar uma aceleração negativa, né? Isso aqui a resposta vai ter que ser dada em módulo. Eu vou usar a Torricelli para esse problema. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes a minha aceleração vezes o meu espaço. Velocidade final igual a 0. Velocidade inicial igual a 12 ao quadrado. Menos, no caso mais, né? Vou colocar mais aqui, considerar, vai aparecer o valor lá. Depois eu coloco o módulo. 2 vezes o A vezes o meu deslocamento, que é 9. Então, 0 igual a 144 mais 18A. Muda de membro, muda de sinal. Eu tenho 18A igual a 144. Então, A vai ser igual a menos 144 dividido por 18, que vai dar igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração, esse sinal negativo, indica que ele está desacelerando, tá? 18 metros por segundo ao quadrado. Como ele pede o módulo da aceleração, o módulo de um número negativo é o próprio número positivo, né? 8 metros por segundo, ou metros por segundo ao quadrado, que é o valor absoluto da minha aceleração. Bem, pessoal, aqui eu encerro. Muito obrigado pela paciência, ter ficado até o final dessa série de resolução de exercícios. Curta, comente nossos vídeos, compartilhe com os amigos, com os coleguinhas de vocês, com os irmãos, com os primos, com os filhos, com os pais de vocês que estão estudando física, tem curiosidade de dominar essas coisinhas. Muito obrigado e até a próxima. E mais uma vez, bem-vindos ao Física em Toda Parte. Valeu, muito obrigado. Beijo no coração de todos e todas.